Olá, estamos de volta. Vamos continuar nossa aula. E agora a gente vai falar do capítulo 2, determinismo geográfico. O determinismo geográfico considera que as diferenças do ambiente físico condicionam a diversidade cultural. A partir dos anos 1920, antropólogos como Boas, Wissler, Kober, entre outros, refutaram este tipo de determinismo e demonstraram que existe uma limitação na influência geográfica sobre os fatores culturais e mais, que é possível e comum existir uma grande diversidade cultural localizada em um mesmo tipo de ambiente físico. E aí ele vai dar o exemplo, gente. Vocês estão conseguindo entender bem aqui, ó. Primeiro ele fala, o determinismo geográfico considera que as diferenças do ambiente físico condicionam a diversidade cultural. O que o determinismo geográfico está dizendo? Ele está dizendo que uma determinada população que vive num ambiente geográfico, por exemplo, que vive no deserto, vai ter uma forma cultural. Mas todas as outras comunidades que também morarem ali naquele mesmo espaço geográfico vão ter a mesma prática cultural, vão comer a mesma coisa, se vestir do mesmo jeito, dançar as mesmas coisas, entendem? Então, é isso que o determinismo geográfico fala. Ele fala que na geografia, a partir da geografia em que um grupo social, determinado grupo social está, os seus traços culturais serão determinados a partir da geografia, tá certo? É a partir disso. E que todos os outros que vão estar ali, naquele mesmo espaço geográfico, naquela mesma condição geográfica, também vão ter a mesma forma e a mesma diversidade cultural. E aí, o que o autor está nos apresentando? Ele está nos apresentando que não é isso que acontece. Que existem teóricos, existem antropólogos que estão aí trabalhando que já trabalharam, né, para refutar esse determinismo. Porque não é determinado pela geografia, de acordo com o autor, de acordo com esses autores, né? E a gente já viu que não é determinado, que a cultura não é determinada pela geografia. Muito pelo contrário. Então, esses antropólogos eles se dedicaram a refutar esse determinismo geográfico que foi feito, né, naquele período onde a antropologia era uma antropologia evolucionista que ditava que as sociedades elas eram, né, elas estavam em estágios que iam do primitivo ao evoluído, né? E que o evoluído seria aí o estágio em que a sociedade europeia se encontrava. Então, é sempre bom vocês irem se lembrando de que todos esses determinismos, eles foram incorporados no período em que a antropologia, né? Ela fazia estudos aí, sem levar em consideração a diversidade cultural, né? Porque a cultura ela não é estática. A cultura ela muda, a cultura ela é mutável. Então, os antropólogos que refutaram essa teoria do determinismo geográfico, eles estão tentando nos dizer é isso, tá certo? Então, vamos continuar aqui. Temos como primeiro exemplo os lapões e os esquimós. Ambos habitam a calota polar norte, os primeiros no norte da Europa e os segundos no norte da América. Vivem, pois, em ambientes geográficos muito semelhantes, caracterizados por longos e rigorosos invernos. Ambos têm ao seu dispor flora e fauna semelhantes. Era de se esperar, portanto, que encontrassem as mesmas respostas culturais para a sobrevivência em um ambiente hostil.
E aí vocês entendem que era para se esperar que eles tivessem o mesmo comportamento, eles vivessem da mesma forma. Porém, não é isso que acontece, de acordo com o Roque Laraia e os antropólogos que já pesquisaram entre esses povos. Os esquimós constroem casas, iglus, cortando blocos de neve e os amontoando num formato ele de colmeia. Dentro, a casa é forrada com peles de animais e, com o auxílio do fogo, conseguem manter o seu interior suficientemente quente. É possível, então, desvencilhar-se das pesadas roupas, enquanto no exterior da casa a temperatura situa-se a muitos graus abaixo de 0 graus centígrados. De 0 graus centígrados. Quando deseja, o esquimó abandona a casa, tendo que carregar apenas os seus pertences e vai construir um novo retiro. Os lapões, por sua vez, vivem em tendas de peles de rena. Quando desejam mudar os seus acampamentos, necessitam realizar um árduo trabalho que se inicia pelo desmonte, pela retirada do gelo que se acumulou sobre as peles, pela secagem das mesmas e o seu transporte para o novo sítio. Em compensação, os lapões são excelentes criadores de rena, enquanto tradicionalmente os esquimós limitam-se à caça desses mamíferos. Então aqui, gente, a gente vê diferenças gritantes a respeito aí de dois povos que moram em condições geográficas semelhantes, como o autor fala. Então, de acordo com o determinismo biológico, esses povos que moram em determinados locais com as condições geográficas semelhantes, eles deveriam ter padrões de vida, padrões organizacionais semelhantes, mas eles não têm. Vocês percebem aqui que os esquimós e os lapões são completamente opostos, enquanto um só precisa forrar a casa porque ele constrói a casa do próprio gelo, o outro constrói a casa de pele e o gelo acumula na pele, e aí enquanto quando precisa se mudar, só precisa tirar as coisas de dentro de casa e fazer uma nova casa, o outro precisa fazer todo o processo, precisa secar, precisa primeiro retirar a neve que acumulou, depois ele precisa secar as peles que ficaram expostas à neve, depois ele precisa fazer o transporte dessas peles. E aí vocês imaginam o tanto de trabalho que esses lapões devem ter. Porém, pelo que eu consegui compreender aqui do que o Laraia está nos dizendo, os esquimós eles são um pouco mais nômades do que os lapões, tendo em vista que os lapões eles conseguem fazer a criação de renas. Então, se eles conseguem ter aí criação delas, fazer aí como se fosse criar em grande quantidade, eles precisam passar um certo tempo no mesmo lugar. Então, de alguma forma, a gente já consegue aí presumir que esses povos eles não são tão nômades quanto os esquimós. Eles não se mudam com tanta frequência quanto os esquimós. E aí, ele dá outro exemplo também, gente, que é encontrado no interior do nosso país, dentro dos limites do Parque Nacional do Xingu. Vocês sabem, né, o que é o Parque Nacional do Xingu? Os xinguanos, propriamente ditos, os Camaiurá, Calapalo, Trumai e Uará, eles desprezam toda a reserva. E aqui, gente, esses moradores são indígenas, certo? Todos esses aqui, ó, Camaiurá, Calapalo, Trumai e Uará, eles são etnias indígenas. Eles desprezam a reserva de proteínas existente em grandes mamíferos, cuja caça lhes é interditada por motivos culturais, e se dedicam mais intensamente à pesca e à caça de aves. Então, eles comem mais peixe e ave. Já os Caiabi, que é outra etnia que também habita o Xingu, o norte do parque, eles são excelentes caçadores e eles preferem os mamíferos de grande porte, como a anta, o veado e o catitu. Então, mais uma vez, o autor ele nos dá um exemplo de que
o determinismo geográfico, ele não serve para que a gente possa compreender a cultura e como a cultura se forma. Porque ele está dizendo que a partir da geografia, os povos eles vão determinar os seus padrões culturais. A gente já está aqui com três exemplos que não é exatamente assim que acontece, né? Que não é assim que acontece de forma alguma. E que povos que habitam o mesmo espaço geográfico conseguem fazer aí ter uma organização social completamente distinta uma da outra. Então, a gente já tem que refutar, né? Já tem que desconsiderar o que o determinismo biológico está nos impondo. E aí, gente, eu queria conversar com vocês a respeito desse termo, determinismo. Então, de onde é que a gente pode estar fazendo aí uma crítica a esse termo? Porque a partir do momento que algo é determinado, ele é tido como correto, né? Ele é tido como o que é a verdade ou o que deve ser seguido. Está determinado. Mas isso é questionável no sentido de que não se pode determinar algo que não é estático. Não se pode determinar ou classificar algo que está mudando constantemente. Então, só em existir, só de ser determinismo, a gente já precisa estar desconfiando quando escutar essa palavra, viu? A gente já tem que desconfiar disso, porque classificar, determinar, já é uma forma de arbitrariedade. Você já está impondo o que você pensa, você já está impondo aquilo que talvez nem seja a verdade absoluta, que talvez outras pessoas, outros autores têm aí, né, outra forma de nos mostrar que a gente pode estar equivocado dentro da nossa análise, a partir do que a gente está se propondo a analisar. Então, eu queria que vocês, por favor, né, que vocês anotassem as dúvidas de vocês, que se vocês tiverem alguma dúvida sobre o determinismo biológico, o determinismo geográfico até aqui, a gente vai continuar a aula e tal, mas eu queria que vocês fizessem esse exercício, porque é importante que vocês compreendam que o determinismo biológico e geográfico, eles não são suficientes para que a gente compreenda o conceito de cultura, para que a gente entenda o que é cultura, para que a gente consiga entender de verdade de onde vem a cultura e por que nós somos seres humanos e somos seres animais, racionais, dotados de cultura, e como que a gente consegue construir essa cultura, né? Como que a gente consegue criar aí novas formas de vida, né? Novas formas de entender, de enxergar o mundo, e como é que a gente consegue entender, por exemplo, se o determinismo geográfico fosse algo determinante, como que a gente conseguiria viver em outra parte do mundo? Porque um esquimó, ele pode muito bem sair de onde ele mora e morar num país quente. Ele só vai precisar aprender a usar outra roupa. Mas ele vai mudar. Ele não vai deixar de ser esquimó, ele vai só morar em outra região do mundo. Então ele vai deixar de ser o esquimó, ele vai deixar de ser um ser humano porque ele deixou de morar lá onde é gelado e foi morar onde é quente. Ele não vai. Ele vai permanecer sendo um ser humano. Eu, por exemplo, que nasci no Brasil, não falo inglês como minha língua nativa. Se eu mudar para os Estados Unidos amanhã, eu posso muito bem aprender a falar inglês, mesmo o inglês não sendo o idioma do meu país. Eu posso aprender inglês. Então, como que o determinismo biológico, por que o determinismo biológico ele deve ser levado em consideração?
como que os seres humanos eles têm suas características culturais determinadas a partir do seu espaço geográfico. Se eu posso muito bem me mudar do Brasil e morar nos Estados Unidos e aprender a falar inglês e aprender a cultura dos Estados Unidos e viver lá como os norte-americanos vivem. E talvez até me tornar uma norte-americana, pegar a cidadania. Então, são questionamentos que a gente precisa se fazer com relação aos estudos culturais, aos estudos que são estudos de cultura, tá certo? A gente vai começar a falar vai continuar a falar sobre determinismo geográfico na próxima aula. Beijo, até já!